Bueno, buenas tardes. Segundo fin de semana de julio. 10ª charla con criadores de todo el mundo. Hoy tenemos el gusto de saludar a Daniel Oliveira, de nuestro hermano país vecino de Brasil, del Canil Suos, a quien le vamos a dar la bienvenida. Y hola Daniel, en primer lugar, agradecerte el tiempo que nos vas a deparar con la audiencia que tenemos acá en vivo, con la gente y aficionados a la raza. Y en primer lugar, preguntarte como un inicio de charla, que nos contés tus inicios y bueno, ahí iremos haciéndote las preguntas que vayan entrando. Okay. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite de participar dessa live. Peço desculpas por não falar bem espanhol, mas vou tentar falar devagar para todos entenderem. Se tiver dúvidas, podem perguntar, a gente tenta voltar no assunto. Eu vou falar um pouco do início da minha criação. Eu, na verdade, comecei com os cães em 1981, com Basset Hound, e em 1995 eu fiz uma troca de Basset Hound, de um Basset Hound com um labrador. E foi muito engraçado, eu tive muita sorte. Eu troquei com o presidente do Kennel de Divinópolis, que também era um juiz all-rounder, chamava Luiz Tiradentes. E eu dei muita sorte com essa primeira fêmea. Era uma fêmea, vamos falar, mediana, mas uma fêmea que não portava doenças, não tinha problemas. E como eu já estava na sinofilia há um pouco de tempo, eu já tinha um pouco mais de conhecimento, eu tive a sorte, ou foi outra sorte, de conhecer a criadora Cláudia, do Canil Tokai, onde eu pude, iniciando as coberturas dessa minha fêmea com cães do Canil Tokai, eu fui separando o meu primeiro plantel, fui separando fêmeas, e pegava essas fêmeas e retornava no Canil Tokai, cruzava novamente, separava outra fêmea. Então, eu fui montando, assim, aos poucos, o plantel do Canil Zoos, com fêmeas, e já em 97, eu estive nos Estados Unidos para olhar Basset Hounds e Shar-Pei, que minha esposa cria Shar-Pei. E, na verdade, não encontrei nenhum Basset Hound bonito, mas vi lindos labradores. E aí fiquei encantado. Alguns anos depois eu voltei para os Estados Unidos já para cruzar pela primeira vez uma cadela minha com um labrador. E esse cachorro chamava Lindell Bit of Action. Cruzei com esse cachorro, fiz uma camada, uma ninhada. E tive uma grata surpresa, porque quando eu fui conhecer esse cão em pista, eu acabei vendo um cão de Kendall. Chamava de Kendall Buxton Elton. Eu me encantei, era o tipo que eu gostava. Então, aí, logo no ano seguinte, eu já fui para o Texas conhecer a criadora Kendall, e que ela me ajudou muito. Foi o início da minha criação, cruzando meus cães com os cães de Kendall e tentando melhorar cada vez mais a raça. Isso já tem bastantes anos aí, né? 20 anos desde então, que nós estamos aí trabalhando na raça, tentando cada vez mais tirar filhotes com qualidade e melhorar a raça. Daniel, bueno, acá hay una pregunta que me pregunta, bueno, Andri Duarte me pregunta, buenas tardes, saludos a todos. Tuve la oportunidad de tener una hija de Elvis King Amigos. ¿Cuál es la historia de ese perro? O Elvis é uma história muito inusitada. Eu conheci uma pessoa que criava cavalos no Brasil, um grande criador de cavalos, e que gostaria de começar a criar labradores. Então, ele me fez uma proposta de eu levar meus cães nos Estados Unidos. Nessa época, eu já cruzava no de Kendall, e eu levei uma fêmea para cruzar lá, e nós cruzamos com de Kendall Daveron Amigo. O combinado era o seguinte: ele queria um filhote apenas da camada. Ele queria um filhote maior, mais pesado. Ele gostaria de um filhote da camada.
Então, eram 4 machos e uma fêmea, essa ninhada. E quando ele foi escolher, eu mostrei 2 cães para ele. Um era o Elvis e o outro era o cão que ele ficou. Esse outro cão era um pouco maior que o Elvis até. Mas o Elvis era o mais bonito. O Elvis já se destacava na ninhada. A gente já tinha uma noção de que o Elvis era o mais bonito da ninhada. E ele acabou levando o outro cão e o Elvis ficou comigo. Eu, na verdade, acabei ficando com todos da ninhada. Eu não abri mão, porque eu ainda ia fazer os exames, né, de displasia, tudo para ver. Eu acabei ficando com 2. Eu fiquei com o Elvis e o Bob Dylan. O terceiro macho, ele teve um laudo B. Eu optei por não segurar. O Elvis era laudo A e o Bob era laudo A. E o Elvis, desde então, já se destacou. Ele, aos 10 meses de idade, eu coloquei ele numa exposição geral. Ele ganhou já a final de exposição, ele teve o 4º de Best in Show e veio sempre se destacando. Era um cachorro que se destacava realmente. Quando o Elvis estava fazendo quase 2 anos, eu estava querendo levar ele para Potomac. Era a primeira viagem minha com o Elvis para apresentar na Potomac. E inclusive, eu tinha falado com a minha esposa que eu achava que o Elvis não retornaria dos Estados Unidos. Ele era um cão bonito e que chamaria muita atenção. E foi muito engraçado porque um dia antes da viagem, eu recebi um telefonema de um render de São Paulo, o Daniel Bryan, falando que ele tinha um cliente que estava interessado em comprar o Elvis. E eu já estava pensando em fazer parceria, isso já era uma realidade na minha vida. O Elvis era um cachorro que se destacava muito. E nós acabamos fechando essa parceria um dia antes de viajar para Porto. Eu acabei viajando, o Elvis foi nessa exposição, ele foi 2º de classe aberta, na Open Black, chamou muita atenção realmente, tive propostas para ele ficar nos Estados Unidos, mas o Marcelo preferiu que ele voltasse, ele acabou voltando para o Brasil e depois, inclusive, seguiu para a Argentina, né? Teve um ano aí na Argentina, onde se tornou o melhor cão da Argentina. Essa é a história inicial do Elvis. Né? O Elvis, infelizmente, faleceu ano passado. Tá? Ele faleceu aqui comigo, na minha casa, mas eu tive a oportunidade de tirar algumas ninhadas dele, já com 12 anos de idade. O Elvis ainda teve camadas, estavam com bom sêmen. Foram as últimas ninhadas dele e hoje eu tenho 2 filhos lindos dele. Mira vos. Daniel, sabemos que, bueno, aparte de criar, sabemos que sos juez especialista de la raza. Obviamente este año con el tema de la pandemia los shows están suspendidos, pero dentro de lo que podés ver o de lo que pudiste ver hasta el año pasado que tuviste la oportunidad de jugar, ¿cuáles son las faltas que vas viendo o que ves que la raza hoy en día es más común? ¿Cuáles son las faltas más graves que vos ves? Eu vou falar um pouco de Brasil, tá? Porque realmente eu estive até em Potomac ano passado e esse ano eu tive a oportunidade de ter na Crufts também, mas é um panorama muito pequeno, vamos falar, foi uma exposição para mim avaliar um plantel do país, é difícil. Mas no Brasil hoje eu acho que os principais problemas são, a gente chama de pata curta, né? Que os cães são baixos. E eu acho também que a gente tem um problema, além disso, de alguns cães muito longos. Eu acho que estão tendo cães um pouco longos para a raça. Tá? E agora, aqueles defeitos, por exemplo, de angulações, tanto de anterior como posterior, é um problema, mas não tão sério. Você tem bons criadores trabalhando, tem como trabalhar. O que eu vejo mais, vamos falar assim, em geral, seriam cães baixos e cães longos. Isso me incomoda muito. Ok. Acá Paula Imber me pregunta, ¿cómo te planteas la crianza en el futuro? Boa tarde, Paula, tudo bom? Vamos ver se eu entendo. Como eu vejo a criação para o futuro? Sí, ¿cómo te planteas a futuro la crianza? Hoje, eu estou um pouco, o meu pensamento mudou um pouco com relação à criação. Eu gostaria até de tentar explicar isso um pouco.
O que aconteceu ao longo dos anos foi, primeiro, como criador, depois como árbitro, a gente passa a ter uma visão diferente de criador com uma visão de árbitro. O árbitro quer um cão mais moderado, um cão mais equilibrado, que é um cão de show, que é o que a gente julga, né? Sem perder a tipicidade, sem perder os elementos típicos de um labrador. Mas eu comecei a trabalhar um pouco também com cães para trabalho. O que são esses cães de trabalho? São os cães para guia de cego, cães para resgate, cães farejadores, cães de terapia. E eu vejo muita importância nesses cães da saúde. Então, eu acho que hoje é fundamental trabalhar a saúde do animal, né? E o meu primeiro ponto é a saúde. Depois, eu vou para o temperamento. E, por fim, eu vou para a tipicidade. Não que eu abandone a tipicidade, o cachorro tipo, de forma alguma, mas eu acho que a saúde é uma coisa muito fácil de se trabalhar ela, porque nós temos alguns exames genéticos, né, que nos ajudam, e não depende muito do criador. Eu até falo isso, porque o criador hoje, se ele não tiver conhecimento, se ele fizer os exames, quem faz é um veterinário. Então, você consegue saber a saúde do seu plantel. Temperamento, porque os cães têm a função deles, né? Então eles precisam trabalhar aquela função. E a tipicidade, porque vai dar o conjunto, que vai fazer aquele cão ser como realmente deve ser um labrador. Então, hoje eu trabalho muito dessa forma, pensando no futuro. Eu abandonei um pouco aquele negócio de... a gente gostava muito, eu sempre gostei muito de exposições, né? Mas hoje eu tenho mais essa preocupação. Eu começo muito preocupado com a saúde dos animais e vou para o temperamento correto e depois vou atrás realmente da tipicidade. Então, eu tenho trabalhado nessa escala a criação, vamos falar assim hoje. Daniel, bueno, esta pregunta te la hago yo. Yo soy de seguir mucho la crianza brasilera. Digamos, hace 12 años atrás ustedes están muy, muy fuertes en la raza, con muchos perros de mucha calidad, muchos criadores de mucha calidad. ¿Cómo lograron llegar a ese nivel? Digamos, ¿cómo hicieron para llegar a tener el nivel que tenían? No es que hoy no lo tengan, tal vez como todo crecimiento tiene una meseta y puede que estén un poco estancados o no, pero ¿cómo llegaron a ese lugar, digamos, tan privilegiado que todo el mundo de Sudamérica ponía los ojos en Brasil para mirar la raza? Eu acho que foi um trabalho sério de vários criadores, né? O Brasil tem grandes criadores ainda e teve alguns criadores que pararam. Então foi esse conjunto, porque ninguém cria sozinho. Nós precisamos ter um conjunto, né? Os criadores, vamos falar, trocarem experiências, os criadores trocarem coberturas, sêmen, participarem do trabalho de criação todos juntos. E isso aconteceu nessa época. Os criadores foram muito unidos no Brasil. Nós tínhamos vários criadores que o Brasil estava num momento também favorável, que nós pudemos fazer investimentos, né? O dólar estava num patamar mais aceitável, a facilidade de viajar para o exterior. Então, foram feitas importações, foram feitas coberturas no exterior. Isso tudo aprimorou muito a criação no Brasil. E essa busca, os criadores buscando essa melhora, buscando cada vez ter melhores cães. Isso foi muito importante. Como você mesmo disse, o que aconteceu, eu acho que isso, às vezes, nós perdemos alguns criadores, diminuíram o número de criadores no Brasil, tá? Alguns criadores pararam de criar, realmente fazem falta. E o dólar também, nós tivemos um problema, uma crise em 2014, 15, já começou uma época mais difícil aqui no Brasil, e essa crise realmente pegou um pouco os criadores, e esses investimentos externos em criação diminuíram. Uma criação, ela se alavancar, ela precisa de investimento, o criador precisa investir, né? A gente precisa buscar linhas de sangue novas, a gente precisa cruzar com bons cães, trocar essas experiências, e isso aos poucos diminuiu. Então, eu acho que ainda considero o Brasil como bons criadores, bons cães, mas não ao nível que a gente chegou a atingir há 12 anos atrás. Ok, a ver, acá Andri Duarte me pregunta, ¿cómo considera la raza
en Brasil actualmente con respecto a 10 años atrás? É o que eu estava falando. Eu acho que ainda temos bons criadores, né? A Cláudia continua criando, a Adriana cria muito bem. Nós temos hoje assim menos pessoas no Nordeste. Hoje tem o Vitor no Nordeste, o Stephenson. Aqui em Minas a gente pode citar o Guilherme, está criando direitinho, né? E tem alguns criadores, o Rio de Janeiro também. Mas hoje não existe tanto investimento como aconteceu anteriormente. Então, e o número de criadores também diminuiu. Então, com isso, com essa diminuição de número de criadores, diminuição de investimento, nós tivemos uma queda, vamos falar assim, de qualidade, até de números de cães a nível de Brasil. Mas ainda considero que a qualidade do Brasil é muito boa. Tá? Os criadores que estão aí estão fazendo um bom trabalho. Ok. Daniel, cuando decidís planificar un cruce y de esa camada, ¿estás buscando algún cachorro? ¿A qué edad acostumbras a seleccionar? ¿Qué formas haces para seleccionar? ¿Y a qué edad decís, bueno, con este cachorro me quedo o este cachorro parte a una familia? Quando a gente já seleciona, eu costumo falar que a seleção já é feita antes, né? Você já escolheu uma fêmea, uma hembra, você escolheu um macho, então já começa ali a sua seleção, naquela genética que você tem interesse. Quando nasce a ninhada, normalmente eu vou acompanhando desde o primeiro dia, eu cuido dos cães, depois eu vou vendo o crescimento, observo muito a movimentação deles, a facilidade de locomoção, como eles se comportam, e aproximadamente com 4 semanas, de 4 a 5 semanas, eu dou a primeira avaliada assim, geral no grupo. Nessa hora, eu acho que a gente já consegue destacar alguns cães. Mas eu nem marco, eu só dou aquela primeira avaliada. Eu volto a fazer uma avaliação realmente com em torno de 8 semanas, em torno de 2 meses. Nessa avaliação, sim. Essa avaliação eu gosto de colocar na mesa, ver as angulações, se possível, tirar fotos, inclusive. Tá? E eu não faço apenas uma avaliação. Eu tenho uma mania de comparar 2 cães. Então, eu ponho 2 cães juntos e vou avaliando um e o outro, até decidir qual que eu acho que é o melhor no conjunto, dentro do que eu busco. Depois eu pego outro da camada e vou avaliando. Da mesma forma, 2 cães, qual que é o melhor. E aí eu vou, nesse processo, eu vou selecionando os 2 melhores. Normalmente, eu seguro esses 2 melhores, tá? Para mim ter uma opção ainda, ver como é que vai ser essa avaliação. Por volta, mais ou menos, aí já está definido que aqueles 2 vão ficar, vamos falar assim. Eu não vou ficar com os 2, provavelmente vou ficar só com um, mas eu seguro os 2 e vou acompanhando aquela evolução deles. Em 4 meses, eu dou uma nova avaliada e depois esperar. Depois de 4 meses, a gente brinca que tem que fechar o olho e voltar a olhar com 1 ano de idade. Nessa fase, com 1 ano de idade, aí eu faço as prévias de chapa de quadril e de cotovelo. Se está tudo ok, eu já decido ali qual que vai ficar. A ver, bueno, Paula Inberg, ¿qué consejos le darías a los criaderos que están dando sus primeros pasos en la raza? Eu acho que todo início é muito difícil, né? Mas eu comecei de uma forma com o Basset Hound. Eu tenho muito essa experiência que eu comecei errado com o Basset Hound. Eu não me estudei, não conhecia muito. E quando eu já fui no labrador, eu já dei muito mais sorte, eu já sabia qual caminho procurar. Então, primeiro, começar com fêmeas sempre, né? Procurar uma fêmea de boa qualidade, de um bom criador, fazer uma boa pesquisa antes de comprar o filhote, né? Pesquisar bastante, escolher um tipo que te agrada. Não pensar só em vitórias, pensar em cães campeões, não. Olhar um tipo de labrador que te agrada, porque você vai criar, aquilo vai conviver com você por 12, 15 anos. Então, você tem que ter o que você gosta. E, a partir daquele momento que você teve essa fêmea, procurar, sempre, um contato com criadores, ou ter um mentor, uma pessoa que vai te auxiliar na raça, né? Você
ir lá nessa pessoa e cruzar com o macho que ela tem ou com outro criador para tentar sempre melhorar. Agora, tudo, por mais que você estude, leia padrão, tenha material, leia livros, essa é a parte teórica, você precisa da prática. E a prática a gente aprende no dia a dia, frequentando exposições, de preferência especializada, visitando canis, né, conversando com criadores. Essas conversas a gente pode parecer que é pouca coisa, mas é uma delícia ir na casa de um criador, poder ver o plantel dele, ver os cães, né, conhecer. Então, eu acho que você tem que juntar a teoria com a prática. Na hora que juntar os dois, você vai ter um aprendizado real de como fazer uma criação. Ok, a ver. Carlos Villalobos Blondet, ¿cruzaría un chocolate con un amarillo? Sim, cruzaria. Sim. Tudo depende de conhecimento genético, sim, correto? Porque você pode cruzar um chocolate com amarilho e só nascer preto, correto? Depende da genética. Então, é muito importante o criador conhecer a genética dos seus cães. Tá? Eu sempre procurei saber o que cada cão meu portava ou o que cada cão meu tem, vamos falar de geneticamente. Você tem dois caminhos, né? Se você já estuda um pouco de genética, você sabe pelos cruzamentos do pai o que seu cão porta. O outro caminho, quando é mais difícil, você mistura genética chocolate e amarela, é você fazer um teste genético para saber o que seu cão porta. Eu não vejo problema de cores cruzarem. Eu vejo mais problema de qualidade. Você pegar um cão com o mesmo defeito, cruzar com outro cão com o mesmo defeito, e aí você vai fixar aquele defeito. Isso é muito pior do que cruzar cores. Ok. Pablo Guillaumet, ¿cuáles fueron los perros que marcaron tu camino como criador? Essa é difícil, porque, na verdade, foram vários, né? Eso que es un amigo, ¿eh? Mas são vários cães, porque eu acho que cada fase que a gente vai passando como criador, aqueles cães vão marcando. Essa primeira cadela minha se chamava Una, era uma cadela especial, um temperamento fantástico. Ela me marcou muito como cachorro de ter um labrador. Tanto é que eu mudei a minha criação de Basset Hound para labrador. E ela foi uma das responsáveis. Ela era uma cadela tão dócil, tão doce com a família, que ela encantou realmente a casa. Depois eu tive, logo em seguida, eu tive uma filha dela que eu gostava muito também, que já era mais próximo do que eu gosto, uma cachorra mais pesada, já tinha conseguido melhorar alguma coisa que chamava Maria, também teve a fase dela, que era muito agradável. Não posso deixar de citar, quando eu comecei a cruzar lá no de Kendall, né, eu tive alguns cães que me marcaram muito. Dois deles estiveram aí na Argentina, com um temperamento fantástico. O próprio Elvis, o temperamento do Elvis era uma coisa. E o Bond também foi um cachorro assim, delicioso de ter. E mais recentemente, se eu falar, infelizmente eu perdi uma cadela ontem, que era filha do de Kendall Churchill. Eu chamava ela de Coca. E era uma cadela, um doce de cadela, que foi delicioso conviver com ela. Então, eu acho que é muito difícil falar porque quando você tem muitos cães, cada um é especial num ponto. Você tem uma afinidade com todos eles, é muito difícil. Daniel, ¿qué tipo de estudios genéticos les haces a tus perros? Hoje, genético, eu faço o PRA e o EIC. Todos os meus peixes já têm. E eu estou começando agora o HNPK. Tá? Eu acho que esse seria, vamos falar assim, seria o ideal de fazer, principalmente porque eu penso muito com a razão. Eu acho, por exemplo, no Brasil só existe hoje esses 3 exames genéticos. Então, se eles existem no Brasil, é o que a gente tem, vamos falar, deveria fazer. Tá? Existem os outros exames, a porcentagem que eles afetam a raças é muito pequena. Se você tem um padreador que vai ser muito utilizado, um padreador diferenciado, como os americanos têm, que cruzam por 50 fêmeas por ano, eu acho que o ideal é que ele tivesse todos os exames. Então, por exemplo, se eu for procurar um padreador, eu gostaria que ele tivesse mais exames.
mas se um padreador que é usado aos poucas vezes, eu concordo que esses 3 exames está perfeito. Daniel, ¿pensás que, digamos, mucha gente, nosotros como criadores, muchos miramos a Estados Unidos como tal vez el lugar donde hay más calidad y más cantidad de criadores? ¿Vos creés que realmente hoy por hoy a la raza le están faltando reproductores? Não. Eu acho que a raça tem muitos reprodutores bons. Infelizmente, eles estão esparrodados pelo mundo, né? Então, existe uma dificuldade, vamos falar, financeira, porque o custo é alto, fazer uma cobertura no exterior, e uma dificuldade de distância também. Às vezes, você não consegue viajar com a sua fêmea do jeito que você queria. As companhias aéreas hoje estão colocando muitas restrições. Mas eu acho que você tem bons exemplares na Europa, né? Nas outras conversas já foram citadas, a Polônia hoje é uma referência na criação. Eu tive esse ano o prazer de poder frequentar a Crufts, eu vi lindos cães europeus lá, principalmente os ingleses mesmo. A gente acompanha um pouco, né? A Rússia está tendo alguns cães interessantes, Espanha, e quer dizer, você vê uma variedade grande. A própria Argentina tem bons cães, a Colômbia a gente vê acompanhando alguma coisa, México nem se fala, né? Porque o México hoje, pela proximidade dos Estados Unidos e a facilidade deles, eu acho que o México tem grandes cães. Então, existem muitos cães, eu acho que existem muitas linhas de cães, padreadores para poder utilizar. A dificuldade é realmente o custo de a gente poder acessar todos eles. Ok. Contame un poco, a ver, cómo es la parte del manejo de alimentación desde que son cachorros y si tenés algún tipo de modificación para los perros que van a pista con el plantel que vos tenés permanente en tu canil. Atualmente, eu só estou usando ração super premium, tá? E já cheguei a usar uma época o frango, polho, e usei durante muito tempo. Gosto muito da alimentação natural para os animais, não suplemento, não gosto de suplementar a alimentação, tá? Eu trato todo o canil da mesma forma, tá? Desde os cães que vão para a exposição aos cães que estão lá, velhos, aposentados, todos têm acesso à mesma alimentação. Eu não faço diferença de cães. Lógico, um cão que vai para a exposição, ele pode ter um treinamento, né? Mais exercício, uma natação, um treinamento diferenciado. Mas a alimentação é a mesma ração que os outros cães comem, tá? Da mesma forma. Hoje eu acho, na verdade, a alimentação de ração ela é prática para o criador, né? Você consegue estocar lá os sacos de ração com facilidade. Na hora de tratar é muito rápido, né? O manejo. Então eu utilizo hoje principalmente a ração, mas gosto muito da alimentação natural. Se eu tivesse mais tempo e facilidade, talvez eu desse mais uma parte da alimentação como alimentação natural. A ver, Paula Imberg, ¿qué diferencias ves en la actualidad entre los ejemplares de Inglaterra y el resto del mundo? Paula, foi muito engraçado, porque a gente vai com aquele espírito para ver os cães ingleses, a gente tem até como eu vou falar, você já vai mais ou menos preparado para o que você vai ver. Porque a gente vê muito por fotos, né, contatos. Hoje a facilidade da internet é muito grande. Eu vi muitos cães que eu até comentei que para mim não é o meu tipo, eu achei pequenos, menores, tá? Machos que para mim seriam fêmeas, menores, mas também vi cães bonitos, também vi cães pesados, né? Então tinha um mix dentro da exposição de cães pesados e os cães mais leves. Os cães pesados pelos criadores foram um pouco mais penalizados até. Quem ganhou foram os cães mais leves, até o tipo que eles gostam. Mais leves que eu falo no conjunto, tá? Não é leve em peso somente. Todo aquele conjunto, né? O cão é menor, ele é mais
mais magro também, é um cão mais leve do que o cão americano que a gente está acostumado. É uma comparação que hoje muitas vezes eu ouço falar qual que é a diferença do inglês para o americano. Na verdade, não deveria existir, né? Porque o padrão é semelhante. Mas existe, sim. É uma diferença muito nítida que os ingleses gostam daquele labrador um pouco menor, um pouco mais leve. Os americanos têm uma tendência de criar eles um pouco maiores, mais fortes de estrutura. Foi isso que eu vi lá. Mas de qualidade, fantásticos. Lindas angulações, lindas traseiras, dorsos, muito bem condicionados, né? Cabeças bonitas. Eram bonitos cães. Eu fiquei muito impressionado com a qualidade dos cães. Daniel, bueno, sabemos que uno de los estudios genéticos que hoy la raza tiene es el famoso gen del pelo largo. Pero en realidad yo observo mucho que las líneas americanas tienen muy buena calidad de manto y veo que realmente son pocos los perros que sean portadores de ese gen. Hay todo un, no sé si es un mito o falta de aprendizaje. ¿Qué opinión tenés hoy del manto? ¿Cómo estamos con el manto? Y que es un tema, digamos, el pelo es importantísimo, es uno de los pilares de la raza. É um tema muito interessante, sim. Eu tive a oportunidade de acompanhar a criação americana desde que eles fizeram aquela pelagem que os ingleses chamavam American Coat. Foi um pouco antes do pelo longo. Esse pelo era um pelo muito vistoso, muito chamativo de atenção na exposição. Você olhava, o cão achava maravilhoso. E o que aconteceu com esse pelo foi que os criadores, com o passar do tempo, viram que estes cães eles retinham mais água do que a pelagem tradicional do labrador. Então, os ingleses estavam certos nesse ponto. Essa pelagem não era a pelagem correta da raça, eles estavam penalizando esses cães e foi chamada essa atenção na época. Chegaram a vencer muitas exposições, porque era realmente uma pelagem bonita, mas depois, até conversando com criadores que tinham cães com essa pelagem, eles realmente falaram que o cão saía da água pesado. Logo em seguida, eu vi isso numa exposição, eu lembro muito nitidamente que eu fotografei alguns dos cães em Potomac, e até perguntei para o Manolo, na época, eu tive a oportunidade de conversar com ele, porque eu assustei quando eu vi esses cães. Era uma pelagem, a pata parecia um golden, né, com aquelas franjas, a pata longa, pelagem longa, e eu chamei a atenção, e ele falou, está começando isso aqui nos Estados Unidos, o pessoal está começando com esses pelos maiores, isso é uma falta. Logo em seguida, os criadores já se mobilizaram também nos Estados Unidos, viram que isso era uma falta e começaram a fazer até o exame genético. Graças a Deus, essa doença, vamos falar assim, esse defeito genético, eu não vi ele sair muito dos Estados Unidos. No Brasil, não cheguei a ver nenhum cão com esse problema no Brasil, nem na Argentina, quando eu estive aí, nem no México, quando eu estive no México. Então, eu acho que isso foi uma coisa pontual que aconteceu nos Estados Unidos. Mas, graças ao trabalho de criadores sérios, né, eu acho que a busca de um bom criador é por uma pelagem correta. Então, vocês têm feito um bom trabalho aí, buscando uma pelagem correta, os mexicanos também, os brasileiros também, e eu acho que a gente conseguiu não deixar essa falta, esse problema, crescer na raça. Foi fantástico isso. A ver, bueno, es un tema que muy recurrente, ¿viste? El tema del pelaje, y no lo hemos tocado mucho, pero yo observo mucho, pero es un tema que también, viste, mucha gente con el famoso pelo, ¿no? Que tiene mucho pelo, no, en realidad no tiene mucho pelo, tiene el pelo correcto, no estamos acostumbrados a ver un labrador con el pelo correcto, me parece que por ahí viene el tema, ¿no? O pelo correto é realmente um tema difícil. Muitos juízes não sabem, né? Porque você tem uma textura de pelo, e quando se banham os lavradores, quando você leva para uma exposição geral, você atrapalha essa textura momentaneamente, porque o que acontece? Os produtos de shampoo ou creme tiram essa textura do labrador. Então, o labrador tem um pelo que tem uma textura correta, né, que é um pouco áspero, e tem que ter o subpelo, né? É um conjunto, pelo e subpelo, fazendo a pelagem correta.
E uma pelagem correta é uma coisa lindíssima. A gente tem a oportunidade de ver isso, principalmente em clima frios, vocês têm aí, né? Um clima mais frio, propício a isso. E essa pelagem, ela deve ser, vamos falar assim, um dos ideais da criação de todos os criadores. A ver, acá una pregunta. Darío Martínez, buenas tardes a todos. Daniel, fuera del eje, o sería de la zona que es Río de Janeiro, San Pablo, Belo Horizonte, ¿cree que otras regiones de Brasil pudieron ser determinantes a nivel nacional? ¿Y cuáles son los estados? Infelizmente, a criação de labrador está muito concentrada nessa região que a gente chama sudeste do Brasil. Na região nordeste do Brasil, hoje ainda tem alguns criadores, tá? O Vitor Madeira está fazendo um bom trabalho em Fortaleza, o Stephenson também, tá? São dois criadores que eu conheço, eles lá de Fortaleza. Tivemos alguns criadores em Recife que já não estão criando mais. Então, hoje está muito localizado em Fortaleza, a parte da criação nordeste. No sul do Brasil também tivemos bons criadores que hoje já também não estão criando, pararam, e hoje o sul está fraco de labrador. Então, basicamente, hoje a criação brasileira ela está focada mesmo em Minas, Rio, São Paulo e um pouco em Fortaleza. Poucas coisas além disso no Brasil, infelizmente. A ver, Pablo Guillaumet, ¿qué es lo que buscas cuando juzgas una exposición especializada? O cão perfeito. Difícil de conseguir. Lo más parecido a eso. Não, quando alguém me encontrar, me fala que eu tenho que conhecer, né? Não conheço ainda. Mas a gente busca, na verdade, eu acho que a gente deve sempre julgar pensando nas características de um labrador. Tá? Então, o que a gente busca são as características mais típicas, primeiros, que são mais valorizadas, como cabeça, uma boa pelagem, que nós falamos, o tronco em barril, a cauda de lontra e a movimentação. Então, eu acho que isso é o básico de um bom labrador. A movimentação ela vai estar diretamente ligada às angulações, né? Dianteira e traseira, para fazer uma boa movimentação. Aquela cauda realmente de lontra, que é uma coisa que agrada os olhos, só de ver, quando você vê o dorso correto, com a cauda saindo perfeitamente no dorso. Como você falou, a pelagem correta, né? Achar aquela pelagem correta. O tronco em barril. Tem que colocar a mão. Se não colocar a mão, você não consegue identificar tão bem o tronco em barril, porque, às vezes, um cão mais gordo ele pode esconder aquele barril do tronco. E a cabeça é o conjunto, né? A gente vai olhar a expressão dos olhos, cor dos olhos, inserção de orelha, né? O paralelismo de crânio, massa de focinho, crânio. Então, é um conjunto que vai fazer aquela cabeça... Desculpa. Perfeita para um labrador. É muito difícil a gente buscar esse equilíbrio, porque a gente quer um cão, vamos falar assim, a gente usa a expressão moderada, mas é para não ter nada over, né? Mas existe uma tendência, pelo menos, eu não vou mentir, eu tenho essa tendência, eu gosto dos cães um pouco mais pesados, é um gosto do Daniel, que eu procuro na hora do julgamento, controlar isso aí e julgar um cão mais moderado, né? Então, é um conjunto. Você vai ter aquele olho... eu não olho só para a cabeça, eu olho para o conjunto do animal, mas ele tem que ter aquela linda cabeça, né? Na hora que você vê o cachorro, eu quero um cachorro mais quadrado, principalmente no macho, a fêmea não tanto problema ser um pouco longa, mas com aquela dorso reto, com a saída da cauda perfeita. Então, é um conjunto, né? Na hora do julgamento, a gente busca muito conjunto. Daniel, algo que no, en todas las charlas que hemos tenido hasta ahora nunca lo hemos tocado el tema, esto te lo pregunto yo, ¿qué es lo que observo? Viste que, por lo menos la visión que tengo yo, veo que no le estamos dando mucha importancia al famoso arqueo de costilla. Muy importante en la raza para la función que cumple. ¿Por qué crees que hay costillas más largas, más planas, y se está perdiendo el barril?
isso é fundamental no labrador, esse tronco em barril. O tronco em barril é que vai fazer, primeiro, ele nadar bem e executar bem a função de caça dele, né? Como um barco. Se ele for muito fino, ele não vai ter aquela função. E vai atrapalhar diretamente na movimentação. Porque a movimentação do labrador não é uma movimentação de um golden, de um setter. Ele não é um cão rápido. Ele é um cão de explosão curta, em trechos menores, veloz em trechos pequenos, porém, ele não é aquele cachorro de fazer uma volta em pista, de chamar a atenção dos juízes. Eu até brinco muito quando eu falo com as pessoas, se você vê um labrador andando junto com um golden, numa final de grupo, junto, o labrador está errado, ele não tem que ter aquela movimentação. O tronco em barril impede que ele consiga fazer uma movimentação rápida como um golden. Então, é muito fundamental essa característica da raça citada no padrão, né? Que é uma característica da raça, e muito pouco valorizada. Então, os juízes all-rounders vão julgar um labrador, eles querem dorso, né? Que é fácil falar do dorso, a cauda de lontra, eles sabem falar muito bem da cauda de lontra, e aí vão nos gerais, se falta dente, né? Se a movimentação está boa, está ruim, mas aquela movimentação ali que eu falo, de paralelismo, de perfeito. Eles não sabem olhar uma movimentação correta, que o labrador faz uma movimentação sem esforço, como se ele estivesse nadando numa pista, né? Porém, uma movimentação muito mais devagar, espaço, do que um golden. Ele não consegue alcançar uma velocidade de um golden. O tronco é fundamental, né? A ver, Paula Inver. Bueno, en Argentina tuvimos la suerte de tenerte jugando hace algunos años. ¿Cómo ves la raza en el país hoy? Ô, Paula, infelizmente eu tenho um bom tempo que eu não vou para a Argentina, né? Então a gente não, vamos falar assim, ultimamente eu não tenho tido muito contato com os cães aí. E eu me afastei há alguns anos das exposições, até aqui no Brasil, tenho participado de poucas. Eu comecei a trabalhar com uma empresa de transporte de cães. Eu montei 2 empresas recentes, uma agora durante a pandemia, inclusive. Então, isso me afastou um pouco das exposições das pistas de cães. Então, eu não sei como te falar atualmente das exposições. Eu tenho um pouco de contato com o Pablo, né? Inclusive, estou com o cão dele aqui, utilizando, um cão lindo, tive na casa dele, acho que foi ano passado, e conheci os cães, eles estavam com lindos cães, então eu não tenho essa referência, mas quando eu estive aí, eu acompanhei a evolução da Argentina. Eu tive na Argentina, na verdade, há mais anos, né? E vocês estavam com uma criação, vamos falar assim, mediana. Vocês evoluíram muito. A Argentina melhorou numa criação que eu acho que hoje vocês estão num nível que nós temos aqui no Brasil. Talvez até melhor. Vocês têm excelentes cães aí hoje. Os cães da Paula são lindos. Eu tenho sempre acompanhado a criação dos argentinos, né? E eu acho que vocês evoluíram muito. Foi impressionante. Quando você me perguntou da evolução do Brasil, né, de 12 anos para cá, eu acho que nós chegamos num ponto em 12 anos e depois, se nós não estabilizamos, nós demos uma descida. E vocês, argentinos, estavam abaixo e subiram durante esses 12 anos. Isso foi muito nítido. Vocês estão de parabéns. A criação ficou muito boa. Guilherme Noronha, compatriota tuyo, Daniel, cuenta cómo fue la emoción de Potomac 2007 con Elvis. É indescritível. O Guilherme estava lá. É uma coisa assim. Eu comento com as pessoas como é a relação. Primeiro, a relação com os americanos, que todo mundo acha que vai chegar lá e eles vão ser frios. A gente ouve muitas pessoas falando que os americanos são frios, são difíceis da gente relacionar. Não é verdade. Eles recebem a gente muito bem, os criadores de labradores sempre foram muito bem recebidos. A exposição de Potomac tem uma estrutura, inclusive, para receber visitantes maravilhosa. Sempre fomos muito bem recebidos lá. E eles encaram você como um criador. Então, você está entrando no meio, eles te recebem em qualquer lugar muito bem. E com o Elvis foi fantástico, porque foi a primeira vez que eu levei um cão meu, e entrei de cara na época na Open Black, que é uma classe, sempre foi uma classe muito pesada, que os criadores americanos todos participam. Tinham 36 cães em pista,
Quando eu entrei, eu não sou um bom handler. Eu sou um péssimo handler, na verdade. Eu tenho uma fraqueza que eu também não sou um bom condicionador de cachorros. Então, o Elvis estava treinado, mas não tão bem treinado assim. Então, eu comecei a parar em pista e eu notei já de cara que as pessoas que estavam assistindo já estavam comentando do Elvis. Então, começaram, eu dentro de pista, né, naquela pista antes, quando vai fazendo os cortes, e as pessoas do lado de fora perguntando: quem é esse cachorro? Me chamando aqui, ali, Michael Silva, e outros criadores foram me chamando de nome, querendo saber quem era o cachorro. E, quer dizer, eu já notei que o cachorro já fez um impacto, vamos falar assim, uma pessoa estranha com um lindo cão apresentando. E eu passei no primeiro corte, passei no segundo corte, fomos para a final, e na final eu ficou, na verdade, entre eu e um outro cão, e foi assim, foi fantástico. Eu fiquei em segundo lugar. Quando eu saí, eu tirei a bandeira do Brasil, pista, mostrei que era do Brasil, e saí. Quando eu saí, tinha uma fila. Eu não sei se é comum isso aí na Argentina, que você recebe cumprimentos, por exemplo, num casamento, pós uma festa, todo mundo faz uma fila. Eu tive uma fila, eu parei e ficou gente vindo, conversando comigo, me dando parabéns pelo cão e querendo saber quem era o cão. Isso não foi uma pessoa, foram umas 15 ou 16 pessoas que eu recebi assim seguidas. Eu lembro muito bem de algumas pessoas que chegaram para mim, por exemplo, a Lisa Weiss, eu tinha muito contato com ela na época, ela perguntou quem que era, e eu falei, e ela me deu os parabéns e ainda falou assim: se eu estivesse julgando, ele era o primeiro. Então, foram esses tipos de comentários assim fantásticos que fazem você ficar nas nuvens, né? A emoção é indescritível. Foi realmente assim um prazer imenso estar ali e tirar segundo, né? Não foi nem primeiro, mas tirar o segundo lugar já foi incrível, foi muito legal. A ver, Daniel, bueno, sabemos que lo que vamos a circuitos de exposiciones, sabemos que cuando vamos a una exposición general, cuando bueno, a la raza lo juzga un juez all-rounder, es muy distinto a lo que es una exposición especializada. Vos como juez especialista de la raza, ¿qué movimiento es el que te gusta ver de un labrador? Na verdade, tanto o movimento do labrador para um juiz all-rounder como para um juiz especialista deveria ser o mesmo, né? A apresentação deveria ser igual e você deveria julgar da mesma forma. Lógico que o especialista ele tem uma vantagem, ele tem mais tempo com o cão em pista. Quando a gente julga uma exposição all-rounder, normalmente você tem 2 minutos com o cão. É um tempo muito curto para você mandar o cão fazer o ida e volta, o círculo, e ainda poder examinar o cão. É um tempo curto. Quando você é uma exposição especializada, você tem um pouco mais de tempo. Então, eu acho que você consegue ver mais detalhes, você tem mais tempo para avaliar o animal. Lógico que, quando você é um criador, você já sabe muito mais, você tem um conhecimento mais específico pela raça. Então, isso ajuda um pouco o julgamento, né? E eu acho que é isso que falta. Nós, há mais tempo no Brasil, quando fundamos o Conselho Brasileiro do Labrador, fizemos um padrão comentado, enviamos esse padrão comentado para todos os árbitros, todos os juízes do Brasil, inclusive os juízes, todos all-rounder ou não. E qual que era o objetivo disso? Deles terem um pouco mais de conhecimento sobre o labrador. Fizemos algumas palestras pelo Brasil, no Nordeste, no Sul, não, no Sul não teve, não, desculpa, Sudeste, Minas, São Paulo, sobre a raça labrador, isso, Brasília, com o objetivo de divulgar mais a raça. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, tentar mostrar mais para os juízes especializados, para que eles conheçam um pouco mais da nossa raça e valorizem um pouco mais da nossa raça. Eu vejo muitas vezes, muitas pessoas comentando que um labrador, quando é julgado em pista, ele não é tão bem julgado como um golden. O golden já entra com vantagem, um golden, um cocker, mas só por causa da pelagem. E às vezes é verdade, você tem um labrador de melhor qualidade e o golden acaba ganhando no grupo, ou o cocker, porque ele está com handler, ele está todo trimado, ele está mais show, mas com problemas, teoricamente, para a raça, muito maiores que aquele labrador que estava ali, que deveria ganhar.
Daniel, ¿notás que, digamos, que la tendencia en general, no todos, ¿no? Sí, pero la tendencia en general, notamos, yo por lo menos noto que el labrador se está yendo más al rectángulo y está perdiendo lo que debería ser, que es casi un cuadrado? Sim, eu acho que isso é um defeito hoje, é uma falta que está acontecendo na raça. Eu acho que as fêmeas podem ser um pouco mais, vocês falam largas, né? Que é longas do que os machos. Não é um problema muito para fêmea, mas para macho, sim. E eu até também escutei a charla do Anguiano, ele falando até que com relação à movimentação, que os longos acabam movimentando um pouco mais. Mas se a raça pede um cão quadrado, eu acho que a gente tem que, como criador, buscar um cão quadrado, mesmo que perca um pouco dessa movimentação, dessa qualidade de movimentação, que eu acho que não perde. Eu acho que se o cão tiver boas angulações, ele vai se movimentar da maneira correta, mesmo sendo quadrado. O problema que eu vejo hoje não é só ele ser retangular, é as diferenças de angulações, né, entre a propulsão dele traseira com o alcance dianteiro, que faz a movimentação incorreta desbalanceada. Então, não é ele ser curto que ele tem uma movimentação ruim. São angulações ruins que fazem uma má movimentação. Daniel, observamos en estos últimos, te diría, 2, 3 años, una explosión de los criadores de Europa del Este, incluido Rusia. ¿Qué opinión tenés al respecto? Eu não tenho muito contato com eles. Eu vejo que realmente estão criando mais. Eu vejo muitas postagens, fotos, vejo cães bonitos, como qualquer criação, alguns mais bonitos, outros mais feios. Eu acho que isso é gosto, né? Dentro de uma criação você tem várias variações, ainda bem, né? Porque se todo mundo criasse o mesmo tipo de labrador, a gente não teria essa variedade que a gente tem genética na raça, que é importantíssima para manter a genética e a qualidade da raça. Mas eu não tenho muito contato com criadores do leste europeu para poder falar especificamente. Eu nunca tive lá também, então realmente eu não tenho que... Porque quando você vê foto é uma coisa, né? Eu gosto de ver fotos, gosto de ver filmes, mas você poder ter a oportunidade de ver pessoalmente é outra coisa. Você poder visitar um canil, poder ir numa exposição, é muito melhor. A ver, acá hay una pregunta, bueno, Marcelo Lema pregunta, ¿qué opinión tenés? Te voy a dar 2 nombres de perros, si me la podés responder si querés, si no, no hay ningún problema. Me pregunta, ¿qué opinión tenés de Preton Garbo y Memo? Como árbitro, eu não posso comentar características de cães que não sejam da minha criação, tá? Então, eu vou te comentar o que eu acho da criação do Xanã. Eu acho que o Xanã fez um excelente trabalho no Brasil. Ele buscou um tipo de cão, ele conseguiu ter aquela criação que ele gostaria de ter, bons cães, venceu muito em exposição, foi uma referência para o Brasil como criador, era uma excelente pessoa e eu acho que faz muita falta, sabe? A gente sente hoje a falta de mais um criador como ele, com uma linha de sangue. Ele usava muito Beechcroft, né? E é uma linha de sangue que hoje basicamente quase ninguém mais usa no Brasil. Então, eu acho que como criador ele fez um grande trabalho, teve lindos cães, foi um grande vencedor de exposições no Brasil, né? E faz falta, realmente faz falta hoje. Memo, não. De Memo, nada. Quem é Memo? Memo é o perro de Fabián Negrón. Ah, tá. Vamos lá. Porque você fala o nome, eu estava me confundindo. Sim. É a mesma coisa que eu vou falar. Eu não vou falar do cachorro. Eu acho fantástico os cães que o Fabiano está apresentando, lindos cães, tá? Eu acho que ele seguiu um padrão, ele conseguiu se encontrar dentro da criação e deu sequência aos cães que ele apresentava, né? Ele começou com uma apresentação de cães do Beechcroft e deu sequência a isso, e o trabalho dele é fantástico. O Fabiano hoje faz um trabalho fantástico, tanto como handler, tanto como criador,
né? Está tendo resultados muito expressivos em pista e, nossa, são lindos cães, apresenta lindamente, realmente fantástico o trabalho dele em geral. Eu não posso comentar especificamente um cão ou outro, tá? Mas eu acho que o trabalho dele com os cães que ele tem, inclusive está tendo excelentes resultados, né, de exposição. Então ele está realmente no caminho certo, vamos falar assim, no trabalho. Daniel, ¿qué es lo más difícil de corregir cuando tenés algún problema fijado en algún perro? ¿Qué es lo que más cuesta corregir a criterio tuyo? Vamos falar assim. Na verdade, alguns defeitos podem ser mais fáceis que os outros, mas todos os defeitos já dá um trabalho fazer uma correção, né? Porque às vezes você não consegue na primeira geração, você precisa até usar 2 gerações. Mas eu acho que as angulações, eu acho que as angulações são mais difíceis de você conseguir, porque tanto a angulação de traseira como a angulação de frente, elas têm muitas variáveis, né? O tamanho dos ossos, a própria angulação e o tamanho. Então, eu acho que as angulações de frente e traseira são os maiores problemas de correção. E por mais que você corrija, como você nunca consegue um exemplar tudo perfeito, às vezes você corrige um pouco a traseira e você atrapalha um pouco a frente. Então, às vezes, o certo de um lado e perde um pouco do outro. Quer dizer, você tinha uma frente boa e aí você tentou melhorar a traseira e perdeu um pouco o balanço, porque nunca o pai e a mãe passam 100% para o filhote, né? Ou a mãe passa tudo, o pai não. É um conjunto, é um mix. Então, essa dificuldade de conseguir um resultado perfeito é o que mais, eu acho que é o mais difícil, são as angulações. Daniel, bueno, ¿crees que hoy, bueno, en general se está viendo algunos detalles en algunos perros o algunas líneas de sangre? El famoso tema de la cola. Bueno, la cola es otro de los puntos, digamos, las características que cualquier criador no debería perder. Y vemos que está pasando en algunas líneas eso. ¿A qué crees que se debe? Si crees que es así o no, no es tanto como lo observo yo. Talvez seja, vamos falar assim, talvez seja uma preocupação menor de um criador com a cauda do que deveria ser. Então, ele fica tão obstinado em corrigir uma angulação que ele esquece de manter aquela cauda boa e não deixar perder o que ele já adquiriu, né? Então, e às vezes eu ouço muito falar que é muito fácil corrigir cauda, e eu realmente não vejo dificuldade. A cauda é uma coisa relativamente rápida, uma correção. Então, o que eu vejo é isso. Agora, o problema da cauda é que a inserção não é só o tamanho, né? A cauda tem que sair na linha do dorso, e a gente tem algumas linhas que são mais fixado aqueles problemas de cauda. O criador enxerga aquilo como não tão essencial como deveria ser. Eu mesmo já fiz isso, não vou mentir. Às vezes eu ficava buscando mais uma angulação, mais um cachorro perfeito de corpo e abria a mão um pouco da cauda. Então, depois de uma hora, você tem que correr atrás e corrigir a cauda, né? Então, eu acho que é isso. O criador, às vezes, se preocupa menos com a cauda do que com o conjunto, com o resto, e aí depois ele tem um problema ali que ele pode até fixar na criação e ele tem que corrigir. A ver, déjame ver. Hoy por hoy, a ver, yo lo que no sé si, cómo te puedo hacer la pregunta como para que la comprendas, pero ayer cuando hablábamos con Anguiano, con Jorge, él me decía que, bueno, el tema del famoso dimorfismo sexual, digamos, la hembra tiene que parecer hembra, el macho tiene que parecer macho. Y Jorge nos decía que, bueno, puntualmente a él, como un gusto personal, le gustaban las hembras que parecían machos, pero que en realidad la hembra tiene que parecer hembra y el macho tiene que parecer macho. ¿Qué opinión tienes tú? A minha opinião nesse caso é muito parecida com a do Jorge. Eu acho que esse dimorfismo tem que acontecer, né?
quando até filhote, você já tem 2 filhotes, você olha e fala, essa é uma fêmea, esse é um macho. Você já vê a diferença na cabeça, você já vê a diferença na ossatura, um peso, inclusive de um macho adulto, ele é bem superior ao de uma fêmea. Então, esse dimorfismo é muito nítido, sim. Porém, como criador, às vezes a gente gosta de uma fêmea um pouco mais pesada, né? Como o Jorge falou, eu também gosto, não vou mentir, e essa fêmea são boas reprodutoras. Isso é muito pessoal, porque às vezes você tem uma fêmea mediana que é uma excelente reprodutora. Então, é um gosto. Eu gosto de cães mais pesados, eu gosto dos cães pesados. Lógico que eu não quero uma fêmea com uma cabeça igual de um macho de 40 e poucos quilos. Eu quero uma fêmea um pouco menor, mas com a cabeça pesada também. Então, é difícil falar disso, mas tem que ter o dimorfismo, isso tem que ser visual. Eu acho que na hora que você for num canil, você tem que olhar, saber qual que é fêmea e qual que é macho, só de bater um olho. Lógico que às vezes você vai ter uma fêmea mais pesada ali, vai chamar a atenção, mas para o criador, às vezes ela é necessária para dar uma melhoria genética ali dentro do canil dele. Daniel, ¿por qué cuesta tanto producir chocolates de buena calidad en relación a la cantidad que hay de negro y amarillo? Eu tenho um pensamento sobre isso. Eu acho que, primeiro, que a raça começou com os negros, né? Então, nós temos hoje uma porcentagem muito maior de cães negros. Eles tiveram mais tempo para fazer a evolução genética dentro da raça. Depois veio os amarelos. A mesma coisa, os amarelos vieram primeiro, começaram a se trabalhar os amarelos antes. Os chocolates vieram bem depois, né? Então, os chocolates são a última cor que foi aceita do labrador, e ela tem menos cães, menos quantidade de cães e talvez menos criadores trabalhando. Eu acho que eu, por exemplo, todos os anos que eu tive nos Estados Unidos, eu usei 2 vezes 2 chocolates, mas sempre que eu chegava lá, vamos falar, se eu não fosse para cruzar com chocolate, eu acabava cruzando com o negro. Então, por quê? Porque eles tinham uma qualidade superior. E já é difícil você fazer uma cobertura nos Estados Unidos, já tem um preço. Então, na hora que você chega na opção, você acaba optando por um cão melhor, que se você tem um negro já, né, de qualidade, pronto para... que você sabe o resultado dele mais do que um chocolate. E eu acho que foi muito isso. Eu acho que tem mais criadores criando os pretos, mais criadores criando os amarelos, e menos criadores trabalhando um bom chocolate. Por isso, talvez, a gente tenha uma qualidade menor nos chocolates. Mas temos bons criadores de chocolates. Eu acho que, dentro do possível, né, poderia ser um volume maior, mas temos bons chocolates. A ver, Andri Duarte, ¿cómo te gusta criar? ¿Inbreeding o outcross? Eu uso mais o line breeding, tá? Lógico que às vezes a gente precisa usar um outcross, porque quando você começa a usar muito a mesma linha, você fica um pouco fechado demais. Aí é a hora de refrescar um sangue. Apesar de eu usar um outcross, vamos falar assim, eu sempre procuro usar um tipo muito parecido com os meus cães, para manter o tipo. Então, vamos falar, 90% line breed, 10% ou 20%, talvez até um pouco mais, 80% line breed, 20% outcross, um mix assim para poder a coisa andar. Mas eu gosto muito do line breed. Ok, acá, Edwin Martínez Barzola. Buenas tardes, bueno, Marcelo, Daniel. Un labrador con poco pelo blanco en el pecho, en el concurso de belleza, ¿le quita puntos? Não. Eu tenho um caso muito engraçado com um cachorro de pelagem de peito branco. Eu fui julgar, a minha primeira exposição que eu fui julgar nos Estados Unidos, entrou um cachorro, uma hembra, linda em pista, a mais bonita da classe. Porém, ela tinha uma mancha muito grande. E o padrão é muito claro, uma pequena mancha branca. Para mim, para minha avaliação, era uma mancha grande. E eu brincava, inclusive, que o pessoal me perguntava assim, mas quão grande que era? Eu falei, eu conseguia ver de costas, mas é que eu não via, mas é porque ela me incomodou.
E eu acabei pegando essa hembra e colocando em quarto de classe. Ela era mais bonita de corpo, mas eu coloquei em quarto de classe. Eu penalizei ela por ela ter a mancha branca. E eu fui conversar com a Kendall. Foi uma exposição no Texas, eu tive a oportunidade depois. A Kendall sempre foi minha mentora, eu fui conversar com ela, falei, Kendall, aconteceu isso em pista, aí o que você acha? Eu fiquei muito na dúvida, né, se eu tinha feito certo ou não. A Kendall é muito sábia, ela olhou para mim e falou assim, te incomodou? Eu falei, incomodou muito, então você fez certo. Só isso que ela me falou. Ou seja, você está julgando, você está selecionando o exemplar em pista, se aquilo não te agrada, você, como é uma mancha, estava lá descrita no padrão pequena, você pode penalizar. Então, vamos falar, eu, Daniel, não gosto de mancha branca num cachorro preto. Se ela for muito pequena e o cachorro for lindo, eu provavelmente faria uma seleção que ficaria com o cachorro. Agora, se... Ou hembra, né? Mas se for uma mancha maior que já me incomode, eu já não ficaria. Então, eu acho que isso é particular. Provavelmente, uma pessoa vendo essa mesma fêmea julgando, iria dar um resultado melhor para ela, e porque não me incomodaria como me incomodou. A ver. Bueno, Darío Martínez me pregunta, ¿cuántos perros tenés hoy en el plantel en tu kennel? Hoje eu estou com 24 cães. Tá? Desses 24 cães, eu tenho 4 machos em reprodução, tenho 7 cães aposentados, tem um número muito grande de cães vierros, e o resto são hembras e jovens hembras que eu separei. Andri Duarte me pregunta, bueno, volviendo a la pregunta anterior, la inbreeding o cross, ¿qué opina que es lo más recomendable para el inicio de la crianza según esto? ¿Qué es lo que opinás vos? ¿Qué es lo más recomendable para una persona que quiere empezar a criar la raza? ¿La inbreeding o cross? Hola, hola, hola. Eu acho que o line breed, você tem resultados mais rápidos, ajuda a ter resultados mais rápidos. O outcross é vamos falar assim, é um tiro mais no escuro, os resultados não são tão rápidos como o line breed. Porém, isso tudo vai depender, tem alguns outros fatores externos que influenciam. Sorte, eu acho que é um grande fator, porque se você pegar um outcross e conseguir que um cachorro produza muito bem com uma fêmea no outcross, e se eles tiverem uma linha de sangue, né, boa, traz, provavelmente você vai ter uma camada que vão ser excelentes padreadores ou matrizes futuros, porque vão ter excelentes qualidades. Então, você precisa de um pouco de sorte. Nós conhecemos aí, né, criadores que fazem isso nos Estados Unidos muito bem, mas tem anos de criação, né? Então, a gente até brincava há muitos anos que a Tabata, a Carol Hyde, né, eu falei ser excelente criadora, que qualquer macho que cruzava com uma fêmea dela produzia uma Tabata, uma fêmea Tabata. Não se sabe como, mas ela podia fazer o que ela queria, que ela conseguia. E, quer dizer, ela tinha um olho, uma capacidade que poucas pessoas tinham, né? A Kendall é outra criadora que também usa muito o outcross, usa cães, né? E você chega na casa dela, tem uma qualidade de machos, os cachorros são muito parecidos, com um resultado excelente. Mas são poucos criadores que utilizam o outcross e conseguem muito bons resultados. Então, eu acho que o line breed vai ajudar mais no início, mas não pode só ficar nele. A ver, Paula Imbert. Bueno, relacionado a la pregunta que te hacía yo, ¿crees entonces que tenemos un cuello botella genético respecto a la calidad de los chocolates debido a que hay menor población a la tendencia que algunos criadores de criar color y no calidad? ¿Llegó bien la pregunta? Falhou um pouco, deixa eu ver se eu entendi. Ela falou que por os chocolates ter um pool genético menor, correto? E que tem uma tendência de criadores criarem os chocolates mais comerciais para venda. É isso? Sim, isso é uma realidade, tanto no chocolate quanto no amarelo.
há uma procura muito grande, eu não sei de Argentina, eu vou falar de Brasil, tá? A maior venda hoje é de cães amarelos e depois chocolates. A grande procura estão por esse, e menos por negros. Então, vários criadores que estão entrando com o objetivo até de, vamos falar assim, de ganhar dinheiro em vez de criar, fazer uma boa criação de qualidade, esses criadores têm apenas chocolates amarelos no canil. E o que acontece também? Para você ganhar dinheiro, você tem que investir menos. Então, eles compram um macho e vão ficar usando aquele macho várias vezes, em determinadas vezes, sem procurar outros machos, sem procurar colocar um negro no meio da camada, porque vai sair cachorros negros. Então, acaba piorando, sim, o pool genético da raça em geral. Mas, graças a Deus, temos criadores sérios, né, que fazem um bom trabalho e aí eles conseguem manter esse pool, ter bons cachorros pretos, amarelos e chocolates. Daniel, al momento de juzgar, ¿qué importancia le das vos a algún faltante en la boca? Não dou importância nenhuma, eu olho, na verdade, a mordida. Tá? Eu não olho dentes, não conto dentes em julgamento. Apesar de algumas vezes em julgamento você ser solicitado a olhar dentes. Tá? Alguns clubes falam assim, você deve olhar os dentes. Eu olho, mas não levo em consideração. Agora, eu acho, hoje não é mais problema. O Brasil teve uma época que houve essa ideia de que faltar dentes não era problema na raça, né? Isso veio de algumas pessoas alegando que cães de caça, se tivesse menos dentes, era melhor para segurar a presa. Não é verdade. O cão tem que ter a boca macia. Então, a boca macia não é o dente que faz, é a mandíbula, é a força que ele vai colocar na mandíbula. Não é a falta de dente que vai deixar de machucar a caça. Então, o correto é a boca macia e não faltar dentes. E isso chegou a ser preocupante na raça no Brasil, porque começaram a faltar dentes e na hora que você viu os cachorros não estava faltando um, estava faltando 6 dentes, 4, 5 de um lado, 4, 5 de outro lado. Isso é muita falta. Isso realmente é preocupante e, graças a Deus, os criadores se acordaram a tempo e começaram a corrigir esse problema. Então, eu acho que a gente, como criador, a gente sempre tem que buscar a perfeição. A perfeição é dentro de mordedura tesoura com a dentição completa. Seria sempre o ideal. Daniel, ¿vos te permitís usar algún perro que sea portador, carrier de alguna enfermedad o solamente usás que sean 100% libres genéticamente de alguna patología? Como eu te falei anteriormente, hoje eu estou numa fase que eu acho que saúde é fundamental. Então, eu acho que os padreadores machos, tá? Machos principalmente, eles têm que ser livres de tudo. Eles têm que ser laudo de displasia HD-A, ou good ou excellent. Não uso outro padreador, não seja isso. Os exames todos clear. E eu acho que se você tiver uma fêmea que ela tiver um gene carregador ou se os 2 genes não sendo carregador e ela tiver um laudo B, eu usaria, tá? Mas os machos, eu acho que hoje nós já temos um pool genético suficiente na raça para que a gente procure usar cães que não sejam carregadores. Eu acho que as fêmeas você ainda seleciona e vai tentar cada vez melhorar mais a sua genética. Eu vou dar uma experiência como venda de filhotes. Quando você pensa que você está vendendo filhotes, né? Porque muita gente fala assim, eu não sou vendedor de filhotes, eu só crio, hobby, mas você vende filhotes. Se você vende filhotes, você tem responsabilidade sobre o que você está criando, né? Então, é responsabilidade do criador o que aqueles cães estão criando. Eu não sei, não vou falar de Argentina, mas vou te falar de Brasil, que 90% dos cães vendidos pelos criadores vão para pet, não vão para outros criadores, vão para pet. Então, se você pensar nesse sentido, que você está introduzindo uma genética ali, carregadora, e que 90% dos cães vão para pet,
e o dono de um pet não faz exame, cruza com o cachorro da vizinha, ou cede o cachorro para cruzar com o cachorro do amigo, né? E isso vai esparrodando, você vai perder o controle genético e vai fazer um pioramento genético na raça, porque aquele gene vai esparrodar pelos cães do país. Então, os criadores, tudo bem, você está falando de uma elite, poucos criadores, excelentes genes, excelentes cães, mas se você pegar o plantel nacional, você vai ter um problema seríssimo no plantel nacional com uma disseminação de uma doença genética que não é problema, porque o índice de AIC e o índice de PRA são muito baixos hoje. Então, a nossa função é cada vez conseguir abaixar mais esse nível. Se eu escutei uma palestra do Clube Paulista do Labrador, eu estou passando números que ela passou da OUFA. 4,5% dos cães tem o EIC. E apenas 1% tem o PRA. Quer dizer, é um índice muito baixo. Se a gente puder manter esse índice desse nível para baixo, seria o ideal. Então, por que usar um cão? Ah, mas é porque esse cão, ele porta, mas ele tem uma genética ótima. Tem, ótimo, excelente ter uma genética. Mas qual que é a função do criador? É melhorar cada vez mais sua criação. Melhorar a criação não é só a tipicidade, não é só o padrão. Você tem a saúde e você tem um temperamento. Os três andam juntos, saúde, temperamento e a tipicidade. Então, para melhorar um, para piorar outro, eu acho que não vale a pena. Ou melhora tudo junto, entendeu? Esse é o meu pensamento do Daniel hoje, como eu te falei. Hoje eu vendo, por exemplo, cães guia. Se eu mando um cão para o cão guia que vem aportar uma genética, né, esse cão... Porque vários cães que vão para o projeto cão guia, eles são até castrados se eles passarem, mas só passa 50%, não passa todos. Os outros vão ou para reprodução, ou para outro tipo de trabalho, ou doação e tal. E se esse cão ele vai para a reprodução no cão guia e ele porta uma genética, já limitou aquele trabalho dele de qual animal cruzar, com quem cruzar. Então, a nossa função, eu acho que os criadores devem sempre procurar melhorar geneticamente seus animais. Mesmo que para isso, às vezes, você tenha que andar um pouco para trás de um lado, né? Você, para não, vamos falar assim, em vez de você só pensar na tipicidade, o que a tipicidade não faz, o padrão? Dá resultado em exposição, correto? Você faz um lindo cão, você tem resultado em exposição. Isso é ego que você está alimentando. Segundo, você fica conhecido como um criador de cães lindos, famosos. Tá, mas você não está fazendo nada para a raça, você está fazendo para você. Você virou um grande criador, você está alimentando o seu ego. Então, você fez uma coisa para você não fez uma coisa para a raça. Para fazer para a raça, você tem que melhorar tudo. A saúde, o temperamento e a tipicidade. Nem que seja mais difícil, essa escada seja mais devagar e mais ao longo do tempo. Eu sou dessa opinión. Bueno, Daniel, vamos a ir cerrando después de 1 hora y 20 de charla. Te hago la última pregunta y después te voy a dejar el cierre a vos para que nos des un consejo a la gente que quiere iniciarse en esta apasionante y difícil tarea que es criar perros. Sí. A ver, la última pregunta. ¿Cuál es la falta que más te incomoda? Falta que mais me incomoda. Nossa, difícil falar. Sí. Eu acho que, na verdade, o que eu sinto hoje é aquilo que eu comentei do cão com peito branco. Na verdade, não é a falta branca. O que me incomoda é olhar para um cão e ver nitidamente uma falta. Então, por exemplo, olhar para um labrador e ver uma cauda muito alta e enroscada me incomoda muito. Olhar para um labrador e ver uma expressão de Rottweiler agressiva, sem aquela expressão, vai me incomodar muito. Pegar um labrador e na hora que você passar a mão nas costelas, ele não ter a costela de barril. Me incomoda. Eu acho que é o conjunto. É difícil falar uma falta, porque eu acho que quando eu avalio um cachorro, eu avalio o conjunto. A gente gosta de olhar um cão e é muito agradável você chegar numa exposição e você olhar e falar, ó, bonito, 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 bonito cão. E aí você vai ter que julgar pelas qualidades. Quando você entra numa exposição e você fala, nossa, feio, não é feio,
feio, aí é muito difícil. Você julgar aí nessa hora, você está julgando quase que pelos defeitos, porque aqueles cães não têm qualidades. Então você tem que ver quem que é o melhor do pior. É muito difícil. É muito melhor você olhar para os cães bonitos. Então, eu acho que o conjunto, se tiver algum item que atrapalha a harmonia, né, a harmonia do cão, essa falta vai me incomodar. Bueno, Daniel, para ir cerrando, me gustaría que nos des, o le dejo, volviendo a la pregunta que te hacía al principio, hace un ratito, un consejo a la gente que quiera empezar a criar, a ver qué es lo que tendría que tener en cuenta, y bueno, y con esto vamos finalizando. Ótimo. Bom, meu conselho para quem vai começar a criar: primeiro, começar com fêmeas, tá? Sempre escolher uma boa fêmea de um bom criador. Ter paciência, nunca ser apressado para comprar um cão. Então, fazer contatos com vários criadores, escolher dentre desses criadores o tipo que você mais gosta. Aí você vai conhecer a criação, reserva uma boa fêmea para você. Separou aquela fêmea, saúde. Os exames de saúde não dependem de você, né? Os exames de saúde, quem vai definir um veterinário fazendo a chapa de cadeira, né? A chapa de couro, que vai fazer os exames genéticos, se preferência ele já tiver. Por exemplo, se você compra de um criador, que o macho já tem os exames genéticos, as fêmeas já têm o exame genético, você já não tem mais problema com isso. Seu cachorro já é livre, principalmente uma fêmea. Então, você fica só restrito à displasia. Fazer os exames, passou nos exames, perfeito. Depois você vai para o temperamento, procura estudar, aprender um pouco de temperamento, se o temperamento está correto, ótimo. E, por fim, aprender sobre a tipicidade, que é o mais difícil, porque você precisa de tempo. Então, estudar, ler, participar de exposições, né? Ter esse conhecimento geral sobre a raça é fundamental para você se tornar um bom criador algum dia. Paciência, muita paciência. Bueno, Daniel, te agradezco infinitamente el tiempo para con nosotros y bueno, agradecerte. Y en lo personal, espero verte pronto y darte un abrazo. Marcelo, eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Tá? Muito obrigado por participar, por me convidar. Agradeço todo mundo que esteve aí presente na live, que participou com a gente aí. Foi um prazer estar aqui. E continue com esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Eu acho que é fantástico um clube poder informar, poder passar esse conhecimento, né? Lembrando que cada pessoa pensa de um jeito, a gente tem que respeitar todos, tá? Não significa que eu sou o dono da verdade, que eu sei tudo. Eu tenho o meu conhecimento, a minha posição. O Jorge tem a dele, você tem a sua. A gente tem que, né, aproveitar todo esse conhecimento e tirar a nossa opinião. Parabéns aí, vocês estão de parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Bueno, para finalizar, lo único le digo a la gente que nos está viendo que el próximo miércoles a las 20 horas tenemos una charla importante de genética con el laboratorio que nos está sponsoreando en el club. Es una herramienta muy importante el tema de genética para todos los que estamos en la crianza. Así que bueno, te mando un abrazo grande, Daniel, será hasta pronto. Un abrazo, obrigado. Chao.